Boa noite, pessoal do canal O Sofredor. Eu sou o Lucas Lorde, esse aqui é o escritor Carlos Araújo. Estamos aqui para mais um pós-jogo do Corinthians, dessa derrota vergonhosa do Corinthians. Mirassol 2, Corinthians 1, Mirassol ganha de virada. E assim, eu vou falar uma coisa pro Memphis Depay, o grande Memphis Depay. Ô Memphis, você quer ir na quebrada, você quer fazer churrasco na quebrada, cortar o cabelo na favela, você quer ir lá com a turma lá, mostrar que você é humilde, mostrar que você é da quebrada, que nasceu na favela. Se quiser cantar rap, se quiser cantar com o MC Rian lá no palco lá, eu sei que você gosta de cantar rap. Se você quiser ser MC Depay, se quiser ir na quebrada, se quiser mostrar que você é humilde, fazer justiça social, beleza, você pode fazer fora de campo, você pode fazer o que você quiser, desde que você represente dentro de campo, desde que você jogue dentro de campo. Dá como exemplo o Romário. O Romário não treinava, só que o Romário jogava, representava dentro de campo. Copa de 94 contra a Suécia, semifinal lá, de cabeça, baixinho, de cabeça, gol. Final contra a Itália, o Romário foi bater o pênalti, a bola bateu na trave ainda chorada. Foi tenso, mas fez o gol. O Romário foi decisivo em 94. Romário, com 40 anos, 38 anos, foi artilheiro do Brasileiro. O Romário, se estivesse na Copa de 98, a gente teria ganhado aquela Copa. Um dos maiores absurdos foi o Zagallo ter deixado o Romário fora de 98. Porque aquela Copa, o Brasil tem um dos melhores trios de todos os tempos: Romário, Ronaldo e Rivaldo. Então, ô Memphis, você pode fazer o que você quiser fora de campo, mas dentro de campo você tem que jogar. O que você fez hoje, fazendo essa cavadinha, isso é falta de respeito. O jogo 0-0, você não dá cavadinha. Um jogo de 0-0, fora de casa, o Corinthians jogando mal pra caramba, dá uma cavadinha, ainda mais contra o goleiro Walter, que foi um dos melhores goleiros reservas que o Corinthians teve, um grande goleiro. Isso mostra seu total desconhecimento com os goleiros do Brasil, com o Brasil. Você não tem conhecimento, você não tem humildade, cara. A cavadinha faltando com 0-0. Você dá cavadinha com 2-0, 3-0, mas com 0-0, aquela altura do campeonato, o Corinthians jogando mal, e você vai dar uma cavadinha, dá uma bicuda no meio. Eu já vi pênalti seu, já vi você chutando bem pênalti, chutando o ângulo, dando bicuda. Você tem que dar uma bicuda no meio, no canto, você tem que fazer gol. Aqui não é Lyon não, aqui não é Manchester United não, esse time europeu aí, modinha. Aqui é Corinthians, mano. Tem que respeitar, cara. Até o Hugo deu uma declaração depois do jogo, falando que o Corinthians precisa respeitar, os jogadores precisam ter a cabeça no lugar, respeitar mais. Ele deu uma indireta para o Memphis. Então, Memphis, essa atitude sua fez o Corinthians perder. Sim, mas não foi só sua culpa, porque o Corinthians foi horrível, o técnico escalou mal. Mas isso que você fez, não pode fazer uma falta de respeito, cara. Você não pode dar uma cavadinha com 0-0. Viu, Araújo? Eu estou indignado com isso. Vocês estão vendo que hoje a fala do Lucas está fazendo jus ao nome do canal, O Sofredor. Ele está sofrendo. Eu até falo para ele nessas ocasiões, para ele procurar não sofrer. É normal que fique triste, mas não sofrer. Mas é difícil, né? Porque o corintiano é corintiano de corpo e alma, então acaba sofrendo mesmo, mas tem que se controlar. E quando, no começo aqui, na primeira transmissão que a gente fez, foi com uma vitória do Corinthians, né? Não foi isso? Na primeira transmissão, o primeiro vídeo? Foi uma derrota de 4-0 para o Flamengo. Foi? Então, depois teve uma vitória, você estava contente. Depois ganhou do Internacional. Foi nessa vitória aí. Então, aí eu falei que precisava primeiro, antes de ficar assim, exaltando muito o Corinthians, ou muito ufanista, porque tinha havido aquela vitória, para que essa comemoração tenha continuidade, é preciso que o time responda também em campo na mesma frequência, com continuidade. Porque se ficar assim, ganhando de vez em quando em casa, mas fora de casa só perdendo, aí perde confiança, né?
Por isso que existe o ambiente em casa e fora de casa. Em casa você tem um clima favorável, fora de casa você tem um clima desfavorável. E então, nesse clima, se você estiver bem, você também tem que obter vitória. Aí vai dar essa vitória fora de casa, vai dar o tom do quanto o time está. E que se ele está equilibrado ou não. E vale lembrar que essas duas opções, jogar em casa e jogar fora de casa, vale para todos os outros times. Mas aqui a gente está falando de Corinthians. Não, que é complicado, porque o Corinthians, ele dentro de casa, ele consegue competir, ele consegue jogar bem. Contra o Internacional fez 6 gols, ganhou de 4-2. De outros times também ganha, mas fora de casa o Corinthians é irreconhecível, o Corinthians some, o Corinthians é capaz de perder para qualquer um fora de casa. Pode perder para o São Bento, para o Bento da Taquarituba, para o 15 de Jaú, para o União de Araras, para o Ibis, pode perder para qualquer um, não importa quem seja. O que será que acontece? Será o cansaço da viagem? Cara, eu não sei porque hoje, assim, o Corinthians foi escalado mal, foi escalado no 4-1-4-1, com o Maicon de volante, no meio ficou o Ranieri, que não precisa marcar, o Bidon, que ainda tem muito a evoluir, e assim, e na ponta, o Romero, o Coronado, você não pode escalar o Coronado na ponta, muito menos o Romero não tem velocidade. E o Dorival colocou o Depay lá sozinho na frente. O Corinthians ele não funciona com ponta. Então, assim como você cobrou o Depay, você tem que cobrar o técnico. Se ele errou, ele tem que acertar. Tem que cobrar o técnico também, porque ele escalou errado. Você não pode colocar você não pode colocar esse time com ponta. Coloca o Coronado lá próximo do Depay, próximo do Romero no ataque. Você não pode colocar o Depay sozinho lá. Você não pode colocar o Romero na ponta. Esse time não funciona com ponta, até porque não tem ponta, não tem jogadores agudos. Esse time tem que jogar no 4-4-2 losango e assim, tentar jogar, se for jogar com ponta, numa situação específica, mas esse time tem que começar sempre no 4-4-2 losango, tem que começar sempre com 2 atacantes e um meio armador. Agora ele colocou o Coronado na ponta, não vai funcionar nunca. É aquilo Às lá. vezes já não funciona na posição do Coronado. Daí na ponta o Coronado, daí que não vai funcionar mesmo. É aquilo lá, não basta querer ganhar o jogo, não basta buscar a vitória, você tem que ter as condições que te levem a esse objetivo, você tem que ter esquema tático, coesão, escalação correta, compromisso, empenho dos jogadores, altura, não pode fazer cavadinha quando está 0-0, porque uma cavadinha é sempre risco. Porque você vai fazer quando tiver 3-0. Aí sim, se você errar, você não perde o jogo. Não sei o que o Depay pensou ali, que ele dá cavadinha, 0-0, o time jogando mal, o cara vai dar cavadinha. Pelo amor de Deus, mano. E outra, o cara vai começar com os 2 zagueiros lá, Félix Torres e Kaká, os 2 piores zagueiros. Quando eu vi essa escalação com Félix Torres e Kaká, eu sabia que ia dar merda, mano. O Mateuzinho, ele é horrível. Cara, você não pode jogar com Félix Torres e Kaká nas áreas, você não pode começar o jogo com esses 2 zagueiros que são horríveis. Você quer começar, o André Ramalho tá cansado, coloca o André Ramalho mesmo cansado. Eu prefiro o Corinthians entrar com um a menos do que entrar com Kaká e Félix Torres. E outro, o João Pedro Choca, que é o zagueiro da base, que parece que ele fez um pênalti lá na Libertadores, fez gol contra, acabaram com a carreira do moleque. O moleque sumiu, nunca foi chamado. Agora os outros, Félix Torres, Kaká, pode errar o que for. O André Ramalho pode ter todos os erros do mundo, eles sempre vão lá. Agora o Choca, ele errou 2 vezes na Libertadores e parece que acabou a carreira do moleque. O moleque foi totalmente escanteado. E ele é muito melhor que o Kaká e o Félix Torres. Tu dá uma chance, volta pro moleque jogar, mano. Tem que rever isso. Tem que rever. Esses zagueiros que só falham, isso é absurdo, mano. E agora faz o moleque sumir. Cadê o moleque, mano? Dê chance pro moleque de novo, só porque ele errou lá. Os caras erram direto. Os caras têm toda a chance do mundo. Agora o Choca não pode errar uma vez que já é totalmente esquecido. Isso é injusto. É injusto com ele e com a torcida também, né? E assim, esse time precisa contratar urgente. Assim, essa janela do meio do ano vai ser decisiva, porque o time, assim, os dirigentes do Corinthians, lá, o Fabinho Soldado, eu não sei, assim, o ano passado ele fez uma janela, contratou porque era para escapar do rebaixamento. Ele fez contratação para escapar do rebaixamento. Ele achou que esse time que ele contratou para escapar do rebaixamento no ano passado era o suficiente para ganhar título esse ano. Isso foi o grande erro dele.
Tanto é que nessa janela do começo do ano, que é a janela mais importante, ele não fez contratação. Sinto muito, mas esse time que está aí, perder para o Mirassol, Não, sem querer sim, desmerecer o Mirassol, que foi melhor em campo, é uma vergonha. reconhecidamente, mas esse time aí não é time de disputar título, não. Me perdoem aí quem acha o contrário. Pode achar o contrário. Pode ser otimista achando que esse time é time para disputar título. Hoje ele mostrou que não é, não. Não, longe disso. E outra, ganhou o Paulista, porque primeiro, os outros times estavam em reformulação, principalmente o Palmeiras, estava em reformulação ainda. E o São Paulo e o Santos estavam muito ruim. Então é lógico que o Corinthians conseguiu ganhar o Paulista, porque estava com o time mais pronto. Mas parece que ganhou o Paulista, parece que ganhou a Copa do Mundo, entendeu? Os caras estão sentados na taça. Os caras parecem que não tem mais ambição de ganhar. Porque esse time, o Corinthians é tão ruim, assim, o Corinthians é tão mal administrado que esses jogadores ruins são comprados a preço de ouro. Esses jogadores que estão no Corinthians não valem o que eles ganham de salário, não valem o que o Corinthians contratou eles. Salto alto, confiança demais, não diz nada em campo. O Corinthians foi soberbo, o Memphis Depay foi soberbo. Ele olhou pro Mirassol, olhou pro goleiro e falou: quem é isso aí? Quem são vocês? Eu vou lá e deu a cavadinha. Isso é um absurdo, cara. O Memphis Depay tem que saber no que está jogando. Tem que saber o país está jogando e o time que está jogando. E pro Mirassol foi uma vitória espetacular. Não é aquele time europeu que ele jogava, não é Holanda, não. Aqui é Corinthians. Então tem que jogar sério. Que a torcida cobra demais. Se lá na Europa cobra, que eu acredito que cobra mais ainda. O Memphis Depay ainda não viu a torcida do Corinthians, não viu como que é o Corinthians em crise. O Corinthians, ele expulsou aqui jogadores lendários. O Corinthians mandou a torcida mandou embora o Tevez. O Corinthians é, acima de tudo, a torcida. O Edilson Capetinha, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, foi expulso também do Corinthians. Então o Memphis Depay não sabe quem é o Corinthians ainda. O Corinthians é, acima de tudo, a fiel torcida. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. O Corinthians tem que contratar. O Corinthians, vamos ver se o Dorival consegue carregar esse time nas costas, porque a gente sabe que a política do time está explodindo. Então, torcer para o Dorival conseguir consertar os erros aí e conseguir carregar esse futebol nas costas, porque assim, fora de campo, nos bastidores, na política do Corinthians, está tudo acabado, está tudo prestes a explodir. Então, torcer para o Dorival blindar esse time e conseguir os resultados dentro de campo. Confiança no Dorival, viu? Não tenho dúvida, não. Dorival, porque houve essa derrota que vai querer tirar o Dorival. Nada disso. Seria pior. Principalmente contratar, principalmente zagueiro, meio campo, ponta, no meio do ano. Esse pessoal, esse foi mais um vídeo do canal O Sofredor. Se gostou do vídeo, do conteúdo, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, ajuda o canal Sofredor que está começando. Aqui vamos falar de Corinthians, de futebol europeu, de futebol mundial, de história do futebol, vamos falar de tudo aqui. Eu, Lucas Lorde e o Araújo aqui, vamos falar de futebol e tudo aqui, beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. É nóis.